Olá, meus queridos amigos, que a alegria do Cristo ressuscitado continue com vocês. Nós vamos continuar a nossa conversa sobre a carta de São Paulo aos Romanos, essa importante carta do apóstolo. Vamos hoje ao capítulo 4. No capítulo 4, o personagem principal é Abraão. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele quer provar através da escritura aquilo que ele disse antes, que nós somos justificados pela fé. E aí ele começa dando o testemunho do grande profeta Abraão. Ele diz assim, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Mais duas vezes Paulo vai repetir, né, a mesma coisa. Ele vai dizer que o que justificou a vida de Abraão foi a fé. Vamos conhecer um pouco a vida de Abraão. Lá no livro do Gênesis, nós conhecemos esse importante personagem da tradição judaica cristã e também da tradição muçulmana. Isso mesmo. Para os muçulmanos, Abraão também é um grande profeta. Lá em Gênesis capítulo 12, Abraão, ele conversando com Deus, escuta o Senhor dizer a ele: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão toma essa firme decisão. Ele sai da sua terra e vai para a terra que Deus lhe haveria de mostrar. A Sagrada Escritura conserva essa caminhada de Abraão como uma caminhada de fé. A fé move Abraão. A fé move o nosso primeiro patriarca a ir ao encontro daquilo que Deus lhe havia prometido. Deus promete a Abraão terra e descendência, um lugar para ele se estabelecer e uma numerosa descendência, tão grande como a areia do mar ou as estrelas do céu. Nós vemos na história humana que as três maiores religiões, elas têm Abraão como pai. O judaísmo, ele faz um bonito elogio da figura de Abraão lá no livro do Eclesiástico. Esse livro sapiencial conserva, assim, o que ele chama o elogio dos pais. E ele fala de Abraão o seguinte, ele diz: Abraão, ilustre pai de multidão de nações, ninguém foi reconhecido como ele em glória. Observou a lei do Altíssimo e entrou em aliança com ele. Estabeleceu essa aliança na sua carne e foi reconhecido fiel na prova. Por isso, com juramento, Deus lhe prometeu abençoar todas as nações em sua descendência, multiplicá-lo como pó da terra e exaltar sua posteridade como as estrelas, dar-lhes em herança o país de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Veja, o autor sapiencial, ele faz esse elogio de Abraão, dizendo que ele foi reconhecido fiel na prova. Diante de muitas adversidades que Abraão viveu ao longo da sua trajetória, ele continuou fiel. Portanto, ele continuou caminhando, confiando nas promessas que Deus lhe havia feito. Abraão, ele traduz muito bem aquilo que o autor sagrado do Novo Testamento vai dizer sobre a fé. O autor sagrado da carta aos Hebreus, quando conceitua fé, ele diz assim: a fé é uma posse antecipada daquilo que ainda se espera. Ora,
Abraão nem tinha terra e nem tinha a numerosa descendência, mas confiando nas promessas que Deus lhe havia feito, ele continua a sua trajetória. E Abraão, por alguns momentos, ele quis duvidar. Em Gênesis capítulo 15, nós estamos vendo, né, o nosso primeiro pai querendo duvidar da promessa. E mais uma vez Deus dialoga com Abraão, renova as promessas que havia feito e Abraão continua aí a sua caminhada. O autor da carta aos Hebreus, ele também faz um elogio, né, de Abraão. Na verdade, o autor da carta aos Hebreus, ele fala de uma nuvem de testemunhas. Entre essas testemunhas, nós temos Abraão, né? Ele começa falando dessa nuvem de testemunhas, e aqui no capítulo 11, no versículo 8, o autor da carta aos Hebreus diz assim: Foi pela fé que Abraão, respondendo ao chamado, obedeceu e partiu para uma terra que devia receber como herança. E partiu sem saber para onde ia. Foi pela fé que residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Veja, sempre que o autor sagrado vai falar de Abraão, como também das outras testemunhas, ele vai dizer: foi pela fé. Ele quer que compreendamos que é a fé que move. E Abraão foi movido pela fé para ir a um lugar que ele não sabia nem mesmo qual era. Mas era um lugar onde ele poderia se estabelecer com os seus. Abraão, ele faz a experiência de muitos ao redor do mundo. Ele migra, né? Ele sai de uma terra para encontrar uma outra terra onde possa se estabelecer. A diferença é que Abraão foi movido pela fé, pela confiança em Deus. Mas será que muitos que têm deixado a sua terra para ir a outras terras também não são movidos pela mesma fé de Abraão? Não estão eles tentando encontrar um melhor lugar para se estabelecer? O autor da carta aos Hebreus, ele ainda vai continuar falando de Abraão assim: foi pela fé que Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque, ofereceu filho único, ele que recebera as promessas. Ele a quem fora dito: é por Isaque que uma descendência te será assegurada. Mas ele dizia: Deus é capaz também de ressuscitar os mortos. Por isso recuperou seu filho como um símbolo. O sacrifício de Isaque, com certeza, foi uma das mais difíceis provas que Abraão passou. A promessa de Deus havia se realizado. Sara, a sua velha esposa, tinha tido um filho. E agora Deus reclamava este filho, reclamava o sacrifício desse menino. E o anjo, quando segura o braço de Abraão, diz: Abraão, agora sabemos, né, que tu confias em Deus. Esta prova foi importante para que pudéssemos aprender que tudo que recebemos de Deus, nós também temos que devolver a Deus. Abraão havia recebido, mas o que é que Deus queria? Que Abraão da mesma forma também devolvesse. Deus nos dá a fé e espera receber de nós também a fé. Deus que planta, que semeia em nós a fé, Ele quer
receber de nós as obras da fé, as obras marcadas pela confiança, pela entrega, pelo assentimento da nossa vontade. Abraão, naquele momento, abriu mão do dom mais precioso que tinha, que era o seu filho, para poder fazer a vontade de Deus. Ele devolveu a Deus. E Deus cumulou ainda mais Abraão por causa da sua fé. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo aqui, quando fala de Abraão, aqui no capítulo 4 da carta aos Romanos, ele quer nos fazer entender justamente isso, que o que move Abraão é a fé. Esta fé que o apóstolo ele está constantemente dizendo que nos justifica. Esta fé de Abraão se torna um modelo. O próprio catecismo da Igreja Católica, ele começa dizendo que nós temos que responder a Deus. E como é que nós vamos responder a Deus? Através da nossa fé, através da nossa adesão. Deus se revela a nós e espera de nós que respondamos ao seu chamado de forma livre. E o catecismo começa falando justamente de Abraão, né? Ele diz que Abraão se tornou o grande exemplo da obediência da fé. Ele diz que obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. Veja que coisa bonita. Abraão se torna o modelo dessa obediência da fé porque ele ouviu, né, ouviu aquilo que Deus lhe dizia e ele se submeteu livremente a esta palavra que ele ouviu. Ele acolheu, porque ele sabia que a garantia disso era o próprio Deus. E o catecismo da Igreja Católica continua falando de Abraão, dizendo que ele realiza em si aquilo que o autor da carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 11. A fé é uma posse antecipada daquilo que ainda se espera, como eu disse a vocês. O catecismo da Igreja Católica ainda vai falar de Maria, né, como grande exemplo da fé. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E é importante para nós também compreendermos que a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus, diz aqui o catecismo. É, ao mesmo tempo e inseparavelmente, o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Então, pela fé, nós vamos progressivamente compreendendo esta revelação de Deus e vamos dando o nosso assentimento. Ou seja, vamos dando o nosso sim a esta revelação. Vamos crendo. Hoje, nós cotidianamente professamos a nossa fé através de uma oração que é o credo. E nesta oração nós dizemos que cremos em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira parte do catecismo da Igreja Católica desenvolve, né, essa nossa fé trinitária. Por que cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo? O catecismo vai desenvolvendo isso para nós. E o catecismo diz ainda que a fé tem algumas características. A primeira delas que é uma graça. Ele diz assim: quando São Pedro confessa que Jesus Cristo é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Então veja, a fé ela é uma ação divina. Deus planta, semeia em nossa vida a fé, esse desejo
de podermos estar com Ele. É algo sobrenatural porque nos leva a uma relação, né, com Deus que se deixa encontrar. Como é algo que Deus planta, então é algo também que Deus faz crescer. O Espírito Santo que atua em nós faz crescer essa fé. A fé carismática, aquela fé que o próprio Senhor vai dizer no Evangelho. Se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês poderão dizer a esta montanha: sai daqui e vem para cá. É aquela fé carismática, aquela fé que é infundida em nós pelo próprio Deus. É uma fé expectante, que sabe que as promessas de Deus vão se realizar. Agora, a fé também é um ato humano. Ela não é só um ato divino, mas ela também é um ato humano. Na verdade, os nossos sonhos, planos, projetos são movidos pela fé. O que seria a nossa vida sem a fé? O que seria a nossa vida sem acreditar? Por exemplo, quando marido e mulher começam a sua história de vida matrimonial, é a fé que os move, é a crença que um tem no outro. Quando essa crença que um tem no outro deixa de existir, isso vai comprometer o compromisso que ambos fizeram. Os pais têm fé nos seus filhos, acreditam nos seus filhos. Então, esta relação de fé entre pais e filhos, filhos e pais, faz com que esta experiência familiar cresça. Se isso se perde, se torna um prejuízo muito grande. Eu lembro agora de uma vez em que eu estava numa parada de ônibus e um senhor chegou do meu lado, sentou, e ele estava com uma sacola com algumas peças de roupa, e ali ele, com vontade de falar, ele começou a dizer: olha, o que sobrou do meu filho foi isso. E ele me contou a história do filho com as drogas, e ele disse que chegou um momento em que ele não aguentou mais, precisou abandonar o filho à própria sorte. Ou seja, ele não tinha mais fé que o filho pudesse largar neste mundo das drogas. E o filho acabou, infelizmente, sendo vítima das drogas. Então, a fé, quando nos falta, causa um enorme prejuízo. E as nossas ações humanas são movidas pela fé. É a fé que nos leva a continuar, né, andando. Veja, a fé de Abraão, né? Levou ele a andar, a partir. É a fé que nos leva todos os dias a partir para realizar os nossos planos e projetos. É até mesmo a fé que nos leva a fazer planos e projetos. O catecismo ainda vai falar aqui da relação entre fé e inteligência. E ele vai dizer o seguinte, que a fé, ela procura compreender. O que é que significa isso? Que quando nós passamos a crer em Deus, nós vamos aprendendo com Deus. É crer para compreender e compreender para crer. Já dizia um santo padre da igreja. Nós damos a nossa adesão livre a Deus porque cremos no seu amor infinito, cremos no Filho que nos salvou por meio do seu sacrifício redentor, por meio de sua ressurreição. Cremos no Espírito Santo, na atuação deste Espírito que quer nos levar a sermos santos, mas queremos compreender como é que tudo isso se dá. Então eu creio para compreender e agora eu compreendo para crer. Essa relação entre fé e inteligência. E ainda nesse ponto é importante nós lembrarmos a relação estreita que existe entre fé e ciência. Hoje, cada vez mais a igreja incentiva a investigação científica porque ela vê que não existe, né, esse distanciamento entre fé e ciência. A fé e ciência significa, entre outras palavras, a relação entre fé e razão. São João Paulo II escreveu sobre isso, essa relação íntima que existe entre fé e razão.
As duas andam de mãos dadas. Por isso devemos, nesse processo nosso de crescimento humano e espiritual, também procurar compreender como as coisas são. E isso a ciência nos garante, a investigação científica nos garante entender como as coisas são. Né? E ali nos ajuda ainda mais a compreendermos a beleza deste Deus Criador que dispôs tudo ao nosso favor. Então, irmãos, no capítulo 4, a fé de Abraão, né, nos leva a questionar a nossa própria fé, ou seja, a nossa adesão a Deus. E nos leva também a compreender que somos justificados pela fé. Eu creio. Esta é a grande pergunta que nos é feita a partir do capítulo 4. Eu creio mesmo em Deus? Portanto, é a minha resposta que me justifica. E as obras que eu produzo são obras que crescem graças a essa adesão que eu faço a Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele aumente a nossa fé. Assim como aquele pai diante do Senhor rezou pedindo: Senhor, aumenta a minha fé, nós também nos aproximamos de Deus e pedimos a Ele: aumenta a nossa fé. Deus abençoe todos vocês.